A teoria libertária pode ser complexa, mas para aplicá-la não é necessário nem saber contar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Aspone, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia com K. Os Pirahãs são uma tribo indígena brasileira que vive na região do rio Maici, na fronteira entre os estados do Amazonas e de Rondônia, que ganhou notoriedade mundial pelo trabalho do linguista e ex-missionário americano Daniel Everett, que se tornou ateu depois de 30 anos de convivência com eles, sendo 7 vivendo na aldeia. Everett não foi o primeiro missionário a tentar converter os Pirahãs. Outros já tinham vindo, mas este povo se desinteressa ao saber que o missionário não conheceu pessoalmente Jesus. Essa tribo específica se destaca entre os alvos da conversão por duas características: sua resistência a adotar quaisquer crenças e hábitos de outras culturas e principalmente seu idioma. Os Pirahãs não se denominam por esse nome. Eles chamam a si mesmos de os diretos, enquanto chamam outras culturas de os curvados. Sim, eles são etnocêntricos. A religião dos Pirahãs é um tipo de religião anímica, comum a povos do Neolítico. Nessa visão, Deus está presente em cada ente da natureza. Cada árvore é um deus, cada rio, cada estrela. Everett escreveu o mais completo guia sobre o idioma Pirahã e é o único não nativo fluente no idioma conhecido. Ele calcula que uma pessoa mediana demoraria cerca de 10 anos para aprender todo o idioma. Inclusive, Everett causou uma certa polêmica entre os linguistas ao afirmar que essa tribo indígena brasileira refuta a teoria da gramática universal de Noam Chomsky. O idioma Pirahã se destaca principalmente pela sua pobreza de vocabulário. Os parentes são distintos apenas por geração acima, pais, avós e tios, etc., minha geração, irmãos e primos, e geração abaixo, filho, netos e sobrinhos. Não há sequer distinção de gênero. Eles também não têm palavras para cores, embora não sejam acrotóticos. Eles enxergam cores e as descrevem se for necessário. Parecido com o sangue, parecido com uma fruta não madura e assim por diante. E o mais incrível, eles não têm numerais. Até então, especulava-se que todas as linguagens dispunham de palavras para contar. Mas os Pirahãs só dispõem de pronomes para quantidades aproximadas. Uns, alguns e muitos. O idioma Pirahã também carece da chamada função fática, palavras usadas apenas para formalidades, como bom dia e obrigado. Todas as frases do idioma se encontram em 3 categorias: afirmações, perguntas e comandos. Apesar da aparente pobreza linguística, talvez essa seja a língua mais difícil do planeta. O significado das palavras são dados no contexto da frase, e a mesma palavra falada com entonação diferente apresenta diferentes significados. Essa língua foi desenvolvida para ser falada, cantada ou mesmo assobiada, com a característica de ser compreendida mesmo com sons baixos, ideal para comunicação a longa distância dentro da floresta amazônica. E a simplicidade de sua linguagem reflete o modo como eles vivem. Os Pirahãs só falam daquilo que pode ser experienciado. É tipo a ciência na época dos renascentistas. Praticamente não existe raciocínio abstrato ou simbólico, nem uma visão transcendental da vida. E como números são abstrações, eles não se importam com isso. Esses índios também se diferenciam da maioria das culturas do mundo pela ausência de um mito criador. Quando se pergunta a eles de onde vieram as árvores, eles respondem como se a pergunta não fizesse sentido. De lugar nenhum, elas sempre estiveram aí. Entre eles não se fala do passado ou futuro distante. O tempo, quando não estavam vivos, não lhes interessa. Sequer o futuro vislumbrável ocupa suas mentes. Os Pirahãs vivem numa cultura de fartura. Não estocam comida, apesar de conhecerem as técnicas de defumação e salga de carne. Em uma ocasião, ao perceber que as canoas dos Pirahãs tinham pouca durabilidade, o próprio Daniel Everett foi buscar um feitor de canoas em uma vila a 50 km de distância para que os ensinasse. Eles ficaram empolgados com o aprendizado durante a permanência desse professor, mas logo abandonaram a prática, afirmando que não é de seu feitio construir canoas. Entre eles também não existe hierarquia. Não há um cacique, nem um pajé que aconselhe os membros da comunidade. Todas as relações são isentas de coerção, mesmo entre pais e filhos. Os filhos se submetem aos pais enquanto lhes for vantajoso para compartilhar de seus recursos, mas são livres para caçar por conta própria assim que desejarem. Como várias etnias da Amazônia, cada indivíduo funciona como uma unidade autônoma, aprendendo a fazer todas as operações de sua cultura, desde armas e armadilhas até remédios com plantas. Uma história envolvendo a tensa relação entre os Pirahãs e as populações vizinhas ilustra a aplicação de sua justiça descentralizada. Um membro da tribo vizinha, Apurinã, chamado Joaquim,
costumava fazer comércio com os pirahãs, comprando nozes, látex, óleo de copaíba e outros produtos da floresta, praticando preços de mercado anunciados na Rádio Nacional. Uma outra família chamada Colário, de forasteiros evangélicos, também negociava com os pirahãs, mas os apurinãs os acusavam de trapaça, dizendo que pagavam preços abaixo do mercado. Os apurinãs avisaram os colários para não retornar mais à vila. Um dos membros da família Colário, Darciel, desafiou o banimento e foi recebido a bala, mas sobreviveu. Desejando vingança, Darciel cooptou alguns pirahãs adolescentes com sede de aventura e os armou com espingardas para emboscar Joaquim. Estes nunca tinham machucado um ser humano, mas eram hábeis caçadores. Um deles, Tucarraga, deu um tiro fatal a queima-roupa no abdômen de Joaquim. Tomé, outro apurinã, amigo de Joaquim, voltou ao local do atentado assim que ouviu o baleado, e também foi alvejado pela gangue de Tucarraga. Como foi atingido em um ponto não letal e era um homem de constituição vigorosa, Tomé sobreviveu. A semente de veneno plantada por Darciel Colário criou uma rivalidade permanente entre os pirahãs e os apurinãs. Tomé planejou retornar para se vingar, mas foi dissuadido por sua família. Os pirahãs o teriam matado se o tivesse feito. Eles são muito gentis uns com os outros e geralmente pacíficos. Estudo com expressões faciais apontam que eles podem ser o povo mais feliz do planeta, ao julgar pelo tempo que passam sorrindo. Mas eles também podem ser extremamente tribalistas e violentos quando querem alguém fora dos seus domínios. Quanto a Tucarraga, a ele foi aplicada uma pena há muito teorizada na justiça libertária, o ostracismo. No conforto da cidade pode parecer irrelevante condenar uma pessoa a viver sozinha. Pode-se até escolher viver assim, mas em um ambiente hostil como a selva, a falta de cooperação é praticamente uma sentença de morte. Everett comenta: os pirahãs não precisam de juízes, a natureza é uma punidora rigorosa o suficiente. Tucarraga não podia mais compartilhar os produtos de caça, pesca, construção ou qualquer outra atividade que proporcionasse usufruto coletivo, e morreu pouco mais de um mês depois de seu isolamento. Os pirahãs dizem que ele morreu de gripe, o que é provável dada a falta de assistência que se encontrava, mas também é possível que tenha sido assassinado. Mas a sentença de ostracismo na nossa sociedade, complexa e tecnológica como temos hoje, é uma sentença de pobreza eterna. No fundo, a pessoa terá que se mudar para outro lugar, que sabendo seus antecedentes poderá não aceitá-lo. Enfim, a pena de ostracismo atualmente seria muito severa. Quando se projetam sociedades anarcocapitalistas, é comum imaginar lugares ultratecnológicos com carros autônomos, inteligências artificiais, medicina nanorobótica e etc. E de fato, como demonstra a história dos Estados Unidos, que ao longo do século XIX experimentou o maior crescimento econômico da história da humanidade, o desenvolvimento da tecnologia é exponencial quando a interferência estatal é nula. Mas o avanço tecnológico e a prosperidade individual são apenas consequências utilitaristas do anarcocapitalismo, não seu objetivo. Segundo Cogos, a meta da teoria anarcocapitalista é resolver um só problema: o uso correto da coerção. Múltiplos arranjos podem surgir desse princípio, desde sociedades hippies que vivem em casas de permacultura, passando pelos Amish, que apreciam viver como em 1800, até algo que se assemelhe à ficção de Wakanda. Assim, uma tribo amazônica como os pirahãs pode ser um exemplo de aplicação de uma justiça descentralizada e não coercitiva, cuja base teórica ainda está em construção. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.